Hoje, a nossa lição de número 4. E para isso, eu tenho a alegria de ter conosco a professora, minha amiga, professora Taline. A paz do Senhor, professora. Paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor para você, aluno EBD. Seja bem-vindo a mais uma manhã de escola dominical. Bom, a nossa lição de número 4 tem por título A Suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Nosso texto áureo encontra-se em João, capítulo 14, versículo 27, a parte A, que diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Verdade aplicada, somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Objetivos da lição: mostrar o mapa de nossa personalidade, ensinar que é preciso se desprender do passado, explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Textos de referência: Colossenses capítulo 2, nós faremos a leitura de alguns versículos. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A introdução da nossa aula diz o seguinte: essa lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. O nosso tópico de número 1 vai falar sobre o mapa de nossa personalidade. Professora Taline, oportunidade para tratar conosco do tópico de número 1. Como o superintendente Orlando falou, o tópico 1 fala um pouquinho sobre a nossa personalidade. E eu vou começar falando sobre o comentarista no GIS. As experiências vivenciadas participam da formação da personalidade, refletindo assim na maneira de agir de uma pessoa. E aí, aluno, eu fui pesquisar o que significa personalidade. Personalidade vem de persona, que é uma palavra utilizada pelos romanos, que significa nada mais, nada menos do que máscara. Então, era uma máscara onde os atores romanos vestiam para eles adquirirem personas diferentes. Então, se precisava fazer um papel mais alegre, usavam uma persona, mais triste, outra persona. Então, a persona é máscara, simplesmente isso. E vem daí a palavra personalidade. E aí, indo um pouquinho mais a fundo sobre personalidade, eu verifiquei que existem 2 tipos de personalidade. A personalidade inata, que é aquela que já vem com a gente, já vem com o ser humano. Então, o ser humano, professor Orlando, por si, ele já tem a personalidade dentro dele. A personalidade é constituída pelas emoções. Então, todo mundo é um pouquinho alegre, um pouquinho triste, um pouquinho bravo, cada uma à sua maneira. E existe também a personalidade adquirida por DNA, que também é inato, que às vezes vem do pai. Eu já vi um monte de criança que às vezes eu olhava e falava, puxou o pai. Você já viu, professor Orlando, alguma criança você olha e você fala, puxou o pai, puxou o pai. É interessante, professora, quando você traz isso para a gente, porque eu lembro, claro, eu tenho 2 sobrinhos lá em casa e é impressionante, porque a Laurinha me lembra muito a mãe dela, que é minha irmã, quando era mais nova, mas muito mesmo. No jeito, no temperamento, na maneira como ela cobra as coisas, como ela quer a atenção. E tem o Isaac, que lembra muito Paulo Henrique, mais tranquilo, mais quieto, mais calmo. É interessante falar que realmente eles trazem personalidades dos pais.
E às vezes a gente já consegue perceber isso pequeno, porque dizem que a personalidade da criança é formada ali por volta dos 5, 6 anos. Mas às vezes a criança tem 2 meses, você já olha e fala: olha isso, você chorava desse jeito quando você era pequeno também. Então, a personalidade é o que torna a gente único. Por mais que tenham gêmeos que nasceram do mesmo útero, que foram gerados, que às vezes nascem com segundos de diferença, mas eles não vão ter as mesmas experiências, eles não vão passar pelos mesmos problemas, e tudo isso influi e contribui para a personalidade do ser humano. E isso é a personalidade inata que a Laurinha e o Isaac têm muito bem, muito parecido com os pais. E tem outra personalidade que é a personalidade desenvolvida. Essa personalidade a gente fala do caráter. E quando eu falo aqui em caráter, eu não falo do caráter aquele que a gente remete já, essa pessoa não tem um bom caráter. Não, é a junção de tudo que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, as histórias que a gente viveu, os sofrimentos que a gente passou, os valores que os nossos pais passaram. Então, se a inata é algo que já vem com a gente, é no pacote, a desenvolvida é algo que a gente vai passando. E tudo isso é personalidade. Mas por que, irmã Thaline, você está trazendo tudo isso sobre personalidade? Para lembrar que você é único, que o Senhor nos gerou com personalidade única, que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, mas que cada um de nós somos únicos. E às vezes a gente olha para a gente e fala: ai, poxa vida, eu sou só mais um no meio da multidão. Não, o Senhor nos criou com a sua perfeição, que só Ele tem isso, e colocou em nós uma personalidade que só você aí que está em casa tem. Então, irmão, fica tranquilo, você é único, você é uma personalidade única para Deus e para você. E aí, voltando na nossa lição, nosso comentarista diz: nosso relacionamento com os outros é influenciado por nossas experiências passadas. Dizem os psicólogos que as coisas que nos acontecem nos primeiros anos de vida passam a constituir uma base que determina o modo como agimos ou reagimos diante de todas as situações pelo resto da vida. Então, eu comentei aqui que a nossa personalidade é formada ali por volta dos 5 anos, e eu achei uma informação muito importante muito interessante, aliás, que eu queria compartilhar com vocês. Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento contou que para cada $1 investido nessa faixa etária, entre 5 e 6 anos, se economiza, presta atenção, $7 em assistência social, tratamento à doença e evasão escolar. Ou seja, se a gente investisse $1, né, nessa faixa etária que se forma a personalidade do ser humano, a gente teria $7 economizados, por exemplo, em evasão escolar. E aí tem um número ainda mais assustador. A gente economizaria $15 por pessoa em doenças psicológicas que podem aparecer na idade adulta. Então, olha como é importante a gente prestar atenção nas nossas crianças. E eu não só falo como pai e mãe, mas um sobrinho, como você mesmo citou, um neto, um vizinho. É nessa faixa etária que, às vezes, a criança escuta: olha, você é burro. Olha, você não consegue fazer isso. Nossa, mas você também, hein? Não passa na escola. E todos esses fatores, como o próprio comentarista disse aqui, influenciam no que a gente vai viver na vida adulta. E aí, o que é influenciar? Influenciar é exercer uma ação psicológica. Então, não estou nem falando de fisiologia, eu estou falando de psicologia. Eu nem estudo, imagina, mas eu sou curiosa. Tudo isso influi na criança. Então, que a gente possa, eu aprendi muito com isso, estudando essa lição, que a gente possa realmente olhar para essa faixa etária, que é onde se forma a personalidade da criança. Então, com isso eu concluo o tópico 1 e entro no tópico 1.1, onde o comentarista fala que a restauração é para todos. E aí, mais uma vez, eu fui pesquisar o que significa a palavra restauração. E restauração é nada mais, nada menos do que o conserto de algo
que foi desgastado pelo uso. E aí eu ouvi uma palavra de Deus e eu senti de compartilhar algo que eu falei, poxa vida, o que é restaurar? E aí Deus falou ao meu coração e me lembrou de uma obra, de uma igreja. Quem nunca viu uma igreja restaurada? Você já viu, professor Orlando, uma igreja antiga que passou por processo de restauração? Sim. Como que funciona, geralmente? Você vai lá... Bom, na verdade, alguns chamam até de tombada. Isso, era isso que eu queria que o professor falasse, de tombamento. E por que existe o tombamento? Porque ela se torna mais importante. Então, restaurar não é derrubar a estrutura daquela, seja uma igreja, seja um patrimônio histórico, não. É pegar o que ela tem de estrutura, passar uma massa corrida, tirar as frestas que não prestam, mas manter o que ela tem de melhor. E aí, depois de tudo isso, como o nosso superintendente, professor Orlando, falou, geralmente ela é tombada. E o que é o tombamento? É fazer com que ela se torne mais importante do que ela era. E eu vejo isso como Deus agindo nas nossas vidas. Às vezes o Senhor precisa nos restaurar. E aí, às vezes, a gente olha e se lamenta e fala, ai, Senhor, eu estou sofrendo. Mas Deus não vai tirar de nós a nossa estrutura. Ele vai só tirar as lascas, só passar uma massa corrida, só fazer com que a gente se torne melhor. E depois disso, quem sabe a gente até é tombado, né, como patrimônio. A gente deixa um legado. Então, e que a gente possa, nessa manhã dominical, lembrar que a restauração do Senhor é importante. E, aluna, eu queria dizer para você que às vezes demora. A restauração não é uma coisa rápida. Não é de um dia para o outro. Não é como, às vezes, a obra que você vai lá, pega a marreta e derruba a obra ruim. Não. A restauração é um processo difícil, às vezes lento, mas quando acaba é lindo. Tem afrescos e tudo, às vezes pintado. Então, quando eu li isso, eu lembrei de que, assim como é um restaurador, o Senhor, Ele pode restaurar as nossas vidas. Tirar aquelas mazelas que, às vezes, nos impedem de seguir, às vezes, os traumas que a gente tem. O Senhor, Ele tem poder para curar a nossa alma e fazer com que a gente seja muito melhor do que a gente era quando a gente entrou no processo de reestruturação. E aí, para finalizar o tópico 1.1, eu queria compartilhar com vocês algo que o comentarista diz, e ele fala o seguinte: naturalmente, não podemos mais modificar aquela situação, mas quando nascemos de novo, o Senhor Jesus nos liberta do domínio, também daquele senso da vergonha que a gente tinha anteriormente. Então, às vezes a gente não pode modificar o que aconteceu no nosso passado, mas às vezes a gente pode passar pela restauração do Senhor. E aí, quando o Senhor nos restaura, a gente começa a agir de uma forma diferente. Então, com essas palavras, professor Orlando, eu concluo aqui o tópico 1 da nossa lição. Que coisa boa, né? Aprender a palavra de Deus e entender como ela se aplica no nosso dia a dia. Bom, no tópico 1.1 a gente aprende o seguinte: todas as experiências que vivemos moldam nossa personalidade e nos fazem agir da maneira como agimos. Por isso, Jesus quer que todo nosso ser seja ação. Bom, o que fica para esse primeiro tópico é que Ele é capaz de nos restaurar, independente de qualquer coisa. Ele não vai mexer na sua estrutura, mas certamente Ele te fará muito mais valioso do que realmente nós somos. Vamos para o tópico 2, porque a aula está muito, muito gostosa. O tópico 2, o título é preciso se desprender do passado. Professora Thaline, fica à vontade. Desprender, lá vou eu, né? O que significa? Quando você prende, geralmente é a primeira vez. Então, você vai lá, faz esse movimento. Quando você desprende, é um movimento muito mais brusco do que a força que você fez para fazer. Para você encaixar, né? Na verdade, para você prender. E aí, aqui o tópico 2.1 nos fala que a gente precisa remover as recordações indesejáveis. Aí eu pergunto para você, aluno,
Recordação é uma coisa que a gente tem domínio? Nem sempre. Às vezes a gente está deitado lá na cama e aí do nada vem uma recordação de uma coisa que você nem estava pensando. Você fala, meu Deus, eu não pensei nisso o dia inteiro. Por que eu estou pensando nisso agora? E aí, estudando um pouquinho, eu vi que esse processo tem um nome. E esse processo se chama reconsolidação. O que é a reconsolidação? Nada mais é do que as lembranças voltando. E aí eu trago um exemplo prático de um arquivo que já foi escrito, às vezes um texto em Word. Se você já teve a oportunidade de digitar no computador um texto, você digita o computador, vai lá e salva o documento, e aí, ok, tranquilo. Depois, se você precisar fazer algum tipo de mudança nesse documento, o que você faz? O que você faz, professor Orlando? Se você precisa modificar esse documento? Bom, qualquer inserção, você precisa salvar. Imagina se você não salva, perde tudo. Perde tudo. Já perdeu, né? Às vezes, se a gente não salva, a gente perde. E a gente acaba perdendo informações importantes e tudo mais. E aí, com esse processo de reconsolidação, o que eu vejo? As nossas lembranças. É como um documento. Às vezes, a gente tem o documento ali salvo, a gente arquiva ele, mas durante um momento a gente vai lá e pega o documento de novo. Lembra? E aí a gente começa a fazer a inserção de novas informações. Podem ser positivas ou podem ser negativas. E às vezes, e na maioria das vezes, é uma inserção negativa. A gente começa a sofrer, porque a gente começa a inserir informação nova no documento. E aí, às vezes, aquilo que já tinha sido curado, às vezes a gente relembra, e aí, às vezes, a gente sofre mais. A gente se pergunta, por que eu estou sofrendo de novo? Se esse assunto já estava curado, e às vezes até pior, né? Diga-se de passagem. Então, eu trago aqui um versículo que eu gosto muito, e eu até vou compartilhar com vocês aqui na Bíblia, que é Lamentações 3:21, que fala que eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. É você fazer o seu processo de reconsolidação e talvez abrir o arquivo da sua mente, mas para inserir informações positivas, para inserir informações do céu. É não deixar que nesse documento da sua vida entre mais tristeza, entre mais trauma, entre mais choro. Então, se você está aí nessa manhã, eu não sei que documento, que caixa das lembranças que você abriu hoje, que documento que você puxou lá do seu arquivo. Mas o que eu posso falar para você é que o Deus que está aqui na nossa aula, o Deus que está aí na sua casa, Ele pode te dar esperança. Acredite nele, insira boas novas do Senhor no seu arquivo. E como o comentarista da lição aqui nos diz, que quando a gente experimenta a boa, a perfeita vontade de Deus, a gente é curado das nossas tristezas, das nossas dores. E o primeiro passo, sabe qual é? É derramar o coração perante o Senhor. Então a gente vai ver o quanto Ele está pronto para nos perdoar, para nos libertar do sentimento de culpa, do sentimento de inferioridade, daquela opressão que às vezes a gente sente, a gente nem sabe de onde vem. O Senhor, Ele tem o poder para tratar essa causa direto. E aí eu já entro, professor Orlando, no tópico 2.2, que fala do tratamento direto na causa. E aí tem uma coisa muito forte que o comentarista diz aqui, que esconder o problema não é a solução. E ai, como a gente gosta de colocar, não, eu vou esconder aqui atrás da porta, enquanto ninguém estiver vendo, está tudo certo. Mas o comentarista segue falando, negá-lo, muito menos. É preciso que a gente reconheça. E aí, professor Orlando, eu lembrei de alguém que reconheceu que ela tinha uma dor, que ela tinha uma enfermidade e que ela precisava ser curada. E eu sei que o professor Orlando sabe, que eu queria que o professor Orlando compartilhasse com a gente essa história. Bom, a professora Taline remete-nos nesse momento à mulher do fluxo de sangue. E é uma história muito conhecida, muito explorada, 12 anos sofrendo desse mal.
sofrendo a rejeição da sociedade, porque ela era tida como impura, mas em determinado momento ela toma uma decisão, ela decide, ela percebe que precisa dessa intervenção, e ela toma a atitude de procurar por Jesus, e ela pensa consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã, eu serei curada. E aqui, por associação ao subtópico 2.2, cabe não negar que um problema existe e não ficar se escondendo atrás desse problema, mas entender que eu preciso reconhecer a minha carência da intervenção divina. Foi isso que ela fez. E aí vai acontecer aquilo que nós gostamos tanto de falar. O mestre olha e diz: alguém me tocou. E aí todos, ô Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E o Senhor pergunta, o Senhor diz: alguém me tocou? É claro que alguém te tocou. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude. Aquela mulher se dispôs a viver o milagre quando ela reconhece. E ela tem que enfrentar os seus temores, inclusive enfrentar uma multidão que certamente a distrataria. Professora, isso é reconhecer que um problema precisa ser tratado. E aí a gente já entra no tópico 2.3, que fala: a paz que cura. E aí, eu tenho certeza que naquele dia, professor Orlando, e aí você me corrige se eu estiver errada, mas eu acredito que naquele dia aquela mulher não saiu só com a cura do seu corpo, ela saiu com a cura da sua alma também. Eu acredito que depois de longos 12 anos, talvez ela pôde ter a melhor noite de sono da vida dela, porque ela adquiriu o que o tópico 2.3 fala: a paz que cura. E aí eu queria ler para você, aluno, o que o nosso comentarista fala: o Espírito Santo ajuda-nos a desfrutar da paz que excede todo entendimento e que produz cura de toda experiência amarga e frustrante que possamos ter vivido. Então, aluno, aluna, meu irmão, minha irmã, talvez o seu sofrimento, a sua dor, seja muito mais do que 12 anos. Mas o mesmo Senhor que foi tocado por aquela mulher naquele dia, Ele também pode ir aí. Só que a gente precisa, e eu digo por mim também, eu preciso reconhecer e parar de negar. Eu preciso olhar e dizer: não, eu preciso do Senhor. Eu não vou mais negar que eu tenho esse problema. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curada, então vou tocar. Então que a gente possa tocar ao Senhor nessa manhã. E, professor Orlando, com isso eu finalizo o tópico 2, falando um pouquinho sobre a importância do toque, sobre essa paz que excede todo entendimento, que só vem do nosso Senhor Jesus. Que coisa boa, né? O tópico 2 nos ensina que é preciso se desprender do passado. Para isso, devemos remover as recordações indesejáveis, fazer um tratamento direto na causa e não no sintoma, e buscar a paz de Deus que traz cura. Que tópico abençoado! Você viu aí que você pode sim remeter às lembranças, mas faça inserções que possam te animar, traga à memória aquilo que te traz esperança. O nosso Deus é poderoso para editar esse arquivo da sua vida, mudar a sua história, e certamente um arquivo que poderia se chamar tristeza, o meu Deus pode mudar o nome dele para alegria. Deus é poderoso. Vamos para o tópico 3? O título do nosso tópico 3 é: o inimigo não quer que alcancemos a cura. Professora Thaline, vamos para as nossas considerações finais. Sim, a gente já falou bastante hoje, né? De fato, o tópico 3, ele conclui tudo aquilo que a gente já falou hoje, e eu queria trazer mais uma frase do nosso comentarista, que fala: o perdão não somente restabelece nossa comunhão com Deus, como também dá saúde à alma, mente, coração e ao corpo, promovendo o equilíbrio perfeito entre o homem e o meio em que ele vive.
E eu queria trazer para vocês uma história que eu gosto muito, eu ouvia da minha mãe quando eu era muito pequena, sempre que eu ficava brava, ela me contava sobre o poder do perdão. Ela conta que um menino chegou muito bravo da escola, porque tinha brigado com um coleguinha, e aí ele chegou bravo, querendo bater em todo mundo, porque ele tinha apanhado, né? Então ele falou, não é justo. E o pai falou assim, olha, vamos ali, que eu vou te ensinar uma metodologia para essa raiva passar. Ah, pai, vamos, vai passar? Vai passar. O pai levou ele, tinha um lençol branco estendido no varal, deu para ele um saco de carvão e falou, olha, vem aqui a distância. Ele deu 10 passos atrás e falou, começa a jogar esse carvão com toda a força que você puder nesse lençol branco. Daí ele pegou, estava com raiva, né? Começou a tacar carvão no lençol branco, começou a jogar, até que o saco de carvão parou. Obviamente que quando ele terminou de jogar o saco de carvão no lençol, ele estava imundo, estava todo sujo, daquela fuligem, né? E aí o pai perguntou, sua raiva passou? Não, pai, não passou. Eu estou todo sujo. E aí o pai deu para ele a mesma lição que a minha mãe dava para mim. Às vezes, quando a gente não perdoa, na maioria das vezes, a gente sofre muito mais. A gente se suja muito mais, porque a gente vai desenvolvendo dentro do nosso coração a amargura, a mágoa, e às vezes aquela pessoa que é o alvo da nossa raiva, que nesse caso é o lençol branco, ele recebeu pouquíssimas pedras de carvão. Ele foi atingido também? É óbvio que ele foi. Mas a quantidade de carvão que bateu no lençol foi infinitamente menor do que aquele menino que estava jogando. Então, às vezes, a gente acha que quando a gente libera o perdão, a gente perdoa outra pessoa. Não, a gente se liberta de uma culpa que não é para a gente carregar. Então, o Senhor Jesus nos ensinou isso na cruz, quando Ele morreu, né? Ali Ele abriu os braços para que a gente pudesse ser perdoado, para que o amor dele perdoasse as nossas mazelas, os nossos problemas, porque a gente não é perfeito, para que através do sangue dele a gente pudesse ser curado de todo e qualquer mal, de todo e qualquer trauma. E aí eu já entro no tópico 3.3, falando justamente do tema da nossa lição, que é a suficiência de Cristo. O que a suficiência de Cristo nos dá? Vida em abundância. E aí eu vou compartilhar com você mais um trecho da nossa lição que fala: o Senhor Jesus, o bom pastor, revelou que, enquanto aos que procuram roubar, matar e destruir, ele veio para que as suas ovelhas desfrutem de vida com abundância, vida completa e vida com plenitude. Você não vai abundar, você vai superabundar, porque é para isso que o nosso Senhor veio, para nos dar vida. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Esse é o nosso Senhor, esse é o Senhor do título da nossa lição, que é suficientemente capaz para restaurar a totalidade do ser humano. Nossa conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos em Cristo, para que mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos desfrutar de paz, alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância constantes, guardando o coração e mente para não sermos sufocados com o que não edifica e impede nosso crescimento em Cristo. Que aula abençoada! Eu quero convidar você agora a reunir a sua família, a fechar os seus olhos e a orar juntamente conosco nesse momento. Senhor, nós rendemos a Ti graça, louvor e adoração por mais uma manhã enriquecedora, uma manhã de grande aprendizado. Nós aprendemos como se forma a nossa personalidade, mas nós aprendemos também que o Senhor é poderoso para fazer as edições necessárias. Pai, nós rendemos graças a Ti porque entendemos que precisamos compreender a necessidade de tocar em Ti, de aprender de Ti,
para que o Senhor faça as intervenções necessárias em nossas vidas. Senhor, como é bom aprender de Ti, como é bom ouvir a Tua voz. Senhor amado, nos ajude a colocarmos em prática tudo o que aprendemos aqui. Senhor, cuida destes Teus servos, cuida desta família, continua guardando os Seus filhos e continua nos ajudando a experimentar mais e mais da Tua bondade, da Tua generosidade e da Tua graça. Nós Te agradecemos por essa manhã e pedimos a Ti, continua conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, é isso. Que aula abençoada. Eu quero agradecê-los pela companhia. Como é bom estar em vossa companhia. Agradecer a Deus pela vida da minha amiga professora Taline, por ter enriquecido tanto a nossa aula. Que manhã abençoada. Eu quero já convidá-los para a nossa próxima aula, lição de número 5. Mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Continue conosco e lembre-se, a IBD Ademauá é feita para você. Que Deus abençoe!